A experiência de governo, ela é mais parecida com um jogo de basquete do que com um jogo de futebol, né? O placar no futebol é 1-0, 1-1, 2-2, 4-1, 5-1. Esse é o placar do futebol. No governo, o placar é 123-119. Quer dizer, você acerta muito, mas também você toma muita cesta contra você, toma muito ponto contra você. E aquela, né, frase do Bismarck, né, "Politics is the art of the possible", né, política é a arte do possível, ela me parece tão verdadeira e ela precisa ser entendida também à luz de uma determinada conjuntura, né? O grande filósofo espanhol José Ortega y Gasset dizia "yo soy yo y mis circunstâncias", quer dizer, o governo ou uma determinada administração, uma determinada equipe, né, como foi a equipe do ministro Paulo Guedes, é a equipe do ministro Paulo Guedes e suas circunstâncias, né? Como é que estava o mundo, como é que estava o Brasil, qual era a correlação de poder. E eu acho que a beleza é tentar identificar o quanto você conseguiu avançar dadas aquelas circunstâncias. E no limite, né, no final do dia, avançou ou não avançou? Né? Então, por exemplo, você pode pegar a reforma da Previdência, fez ou não fez, avançou ou não avançou? Né? Reforço da chamada economia institucional, nós todos no coração aqui somos economistas institucionalistas, né? Gostamos do Douglass North, né? Então, conseguimos avançar, fizemos autonomia, independência do Banco Central, avançamos no marco do saneamento, avançamos no campo da liberalização comercial, fizemos acordos internacionais, então você vai ver ali um patrimônio de realizações muito importante, né? Você faz tudo aquilo que você queria fazer? Absolutamente não. Agora, eu ouvi recentemente uma teoria, né, que é a teoria da chamada Dominant Network, né? Ou seja, como é que os países avançam? É quando durante um determinado tempo, né, munidos de um bom plano, munidos de uma boa estratégia, munidos dos, digamos assim, dos instrumentos de política corretos, um determinado grupo ocupa essas funções-chave, e por funções-chaves eu não acredito que é apenas o governo que muda as coisas, muito pelo contrário. Mas é importante haver uma certa, né, harmonização entre aquilo que o mercado está fazendo e que o governo está fazendo. Então, quando você tem essa conjunção de sintonias, é que você consegue aquilo que nós poderíamos chamar, talvez, dos grandes atalhos da história, uma grande aceleração do tempo. Você tem uma força que corre mais rápido do que o tempo cronológico, né? E aí, nesse aspecto, né, na experiência que eu tive agora recente de governo, nós tivemos uma fase que durou mais ou menos 14 meses, né, de você estar jogando tênis e você faz o seu jogo porque você está sacando, aí depois, obviamente, é o teu adversário que vai sacar. Só que depois, com o advento da Covid, que é a mais grave ameaça à saúde pública desde a gripe espanhola do século passado, a geopolítica que veio para cima de todo mundo com o conflito na Ucrânia, né? Você passou a jogar um jogo de tênis em que só o seu adversário saca. Então fica mais difícil para você fazer coisas propositivas, mas o que também dá uma certa beleza, ou seja, ver como é que você conseguiu lidar com um desafio tamanho, né, é também, eu acho, uma representação importante da competência ou incompetência da sua passagem pela esfera governamental. Perfeito. Mas, claro, enfim, não há nada novo dizer que você passa pelo governo, você faz muito menos coisas do que você gostaria, né? É muito mais difícil do que você pode imaginar. Perfeito. E aí eu vou fazer uma pergunta nessa linha, né, em complemento a um ponto que você colocou, Marcos, que foi, teoricamente, você precisa de uma janela temporal, né, com essa conjunção de fatores, todo mundo imbuído de colocar um projeto. Você já esteve lá na cadeira. No Brasil, qual seria essa janela temporal? Quanto tempo? Está dando tudo certo. Todo mundo está imbuído de fazer acontecer. Sim. Quanto tempo seria esse fazer acontecer? Esse é um tempo, mais uma vez, que não é apenas medido em anos. Porque ele é um tempo cronológico, né? Porque, por exemplo, as democracias, elas operam em ciclos eleitorais, e muitos desses ciclos eleitorais eles estão determinados em tempo. E o Brasil não tem caminho a não ser democrático. Ele precisa ser. A democracia é um valor que é nosso, é subcutâneo. Nós somos um país democrático. Eu acho que o Brasil é um país ocidental e democrático, né? Então, aliás, uma das maneiras que eu gosto de definir o Ocidente é não
pelo fato de você olhar o meridiano de Greenwich e falar assim, o Ocidente é o que está para esse lado aqui, mas é o Ocidente como uma fórmula matemática, né? O Ocidente é igual à economia de mercado, mais democracia representativa, mais sistema multipartidário, mais Estado de Direito. Né? O que permitiria, por exemplo, você chamar a Austrália ou o Japão de países ocidentais nesse critério. Mas então eu acho que a janela de tempo não é só do tempo cronológico, é também do tempo que a gente poderia chamar de geopolítico, geoeconômico. Né? Então, por exemplo, eu acho que agora, conforme nós falamos, existe uma janela aberta para o Brasil. Aberta não, eu diria escancarada. Aliás, para tornar a imagem mais visível ainda, imaginem a janela escancarada, só que nessa janela tem uma tela protetora, né, para não deixar entrar pernilongo, essas coisas como um todo. Então, tem uma maneira de você ultrapassar a janela se você fizer micro coisas, micro reformas, né, micro estratégias, etc. Só que também tem um vão nessa tela que lhe permite avançar mais. O que eu acho que é a conjunção de 3 fatores que contribuem para essa janela que está aberta agora. E por agora, mais uma vez, não é só em cronologia, mas é também em oportunidade geopolítica, geoeconômica. Parece uma maluquice o que eu vou te dizer, mas, Ricardo, Guilherme, hoje no mundo existem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. E se você olha os dados do PNUD, né, da ONU, em 2049, 2050, a população mundial terá saltado dos atuais 8 bilhões para 10 bilhões de pessoas. Ou seja, nos próximos 25 anos, nós teremos o acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas no planeta. Sabe que são 2 bilhões de pessoas? 2 bilhões de pessoas. Lembra daquele filme Independence Day? Sim. Que chegava, né, um disco voador, cheio de ETs malignos, né? E começava, dava um tiro na Torre Eiffel, na Casa Branca. É como se chegasse nos próximos 25 anos uma nave espacial daquela e despeja no mundo uma outra Rússia. 150 milhões de pessoas. Aí dá um tempinho, vem outra nave espacial e despeja no mundo um outro Estados Unidos. 350 milhões de pessoas. Pô, e aí vem a nave mãe, uma super nave gigante, e joga no mundo uma outra China. 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 mais 350, mais 150, 2 bilhões de pessoas. E para a gente ter a dimensão histórica do que isso significa, tem um economista que eu adoro, já falecido. Aliás, ele foi até economista-chefe da OCDE. É um cara chamado Angus Maddison. E ele era um cara super ambicioso. O sujeito se predispunha a medir qual era o PIB global no ano em que Jesus Cristo nasceu. Caraca. E qual era a população do mundo no ano em que Jesus Cristo nasceu. Então, olhando aqui a nota de rodapé do Angus Maddison, no ano em que Jesus nasceu, a população do mundo era de 150 milhões de habitantes. Sabe quanto tempo demorou para o mundo fazer o acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas à população? Ou seja, sabem em que ano o mundo passou a ter 2 bilhões 150 milhões de pessoas? 1929. Caraca. Então, nos próximos 25 anos, acontecerá, do ponto de vista demográfico, aquilo que a humanidade levou 1929 anos para fazer. E, Ricardo, se você estiver na ONU em Nova York, na primeira avenida, entre a Rua 46 e a Rua 47, e você olhar para aquele prédio ali, você vai ver na calçada, tremulando, 193 bandeirinhas. Que são 193, nesse momento que a gente fala, tem 193 países no mundo. Né? Esse acréscimo populacional que eu mencionei só vai acontecer como resultado do crescimento populacional em 9 países. Você vai ter queda de população em 184 países e você vai ter acréscimo populacional em 9 países. Só que esse acréscimo será de tal maneira dramático que ele leva a esses 2 bilhões de pessoas a mais. Sabe onde vai ter crescimento demográfico no mundo? Índia, Paquistão, Indonésia, Estados Unidos. Ainda?